Há 67 anos atrás, houve uma grande tragédia no Brasil. Foi o suicídio de um presidente. Não queremos comemorar essa tragédia, mas sim falar do nosso presidente, aquele que suicidou-se naquela data, 24 de agosto de 1954. Nosso país é um país que não tem memória. Foram apenas 67 anos atrás e ninguém se lembra mais disso. Você pode perguntar a qualquer um desses parlamentares, eles não sabem, eles não se lembram, nunca ouviram falar. Porque não interessa isso, não dá voto e não dá ibope. Então eles não tratam desse problema. Mas por quê? Queremos lembrar esse fato. Porque foi a morte do presidente Getúlio Dornelles Vargas. Vamos começar essa história, vamos contar, aliás, essa história do fim para o princípio, como fazia Machado de Assis nos seus livros. Na manhã do dia 24 de agosto de 1954, como sempre, o presidente da República estava na varanda do Palácio do Catete tomando um cafezinho. E nesse dia ele não apareceu, o que causou preocupação com as pessoas que estavam ali próximo a ele. Então, quando foram nos seus aposentos, o Benjamin Vargas, seu irmão, quando abriu a porta, ele encontrou caído na cama, um revólver no chão, ele tinha tomado um tiro no coração, estava deitado, e na mesinha que ele disse da sua escrivania estava lá uma carta escrita à mão. Foi assim que aconteceu o fato. Agora vamos começar a falar um pouco sobre o perfil de Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho, filho de pais fazendeiro rico, lá de São Borja, estudou Direito e, ao terminar o curso, ganhou de presente do seu pai uma caneta tinteiro Parque 51 toda de ouro. Uma grande relíquia que ele tinha, que ele teve, e que hoje essa caneta deve estar com Aécio Neves, o seu neto, o neto de Tancredo Neves. Pois bem, Getúlio tornou-se promotor público e no Ministério Público ele fez o que todos os promotores deviam fazer, descobrir realmente a verdade. E quando leu os autos, verificou que a pessoa que ele iria denunciar, que ele iria tentar na realidade, o que ele fez foi, ao invés de denunciar o acusado, ele defendeu, porque leu nos autos que a pessoa não era acusada de nada, ele não fez nenhum mal. Isso foi um caso inusitado, porque normalmente a gente vê o promotor sempre acusando. E ele, na sua cidadania, ele não acusou, ele defendeu. E acabou o acusado sendo absolvido. Isso foi um grande fato na vida de Getúlio Vargas. Ele se tornou político. E a sua carreira política foi grande, mas inicialmente ele perdeu as eleições. Lá em 1930, os militares estavam inconformados com a situação política do país. Por quê? Porque o país, desde a proclamação da República, quem mandava e desmandava eram os coronéis. Olha só o termo, os coronéis. Hoje se trata dos coronéis, dá uma outra versão. Mas o coronelismo, aqueles que mandavam nas suas fazendas, nas suas usinas, e escravizavam os empregados operários, mesmo depois que foi abolida a escravidão. Então isso é que podia acabar. Era isso que a Revolução queria acabar, era o coronelismo. Mas para isso precisava que houvesse leis sérias a ser cumpridas por todos eles. Foi aí que escolheram Getúlio Vargas e colocaram na frente da Revolução, por causa das suas ideias políticas que ele tinha. O Vargas
sentiu muita dificuldade no início, porque combater os coronéis era um problema muito sério, por causa do poder econômico deles. O que fez o Vargas? Criou leis trabalhistas duras para que os empresários pudessem seguir e obedecê-las. Então foi assim que nasceu o Ministério do Trabalho, que nós estamos até hoje, é que nos beneficiou, que nasceu as leis trabalhistas, maioria delas, naquela época, logo no início, nasceu também a Previdência Social. Aí, uma obrigação para o empresário pagar a Previdência Social, porque não existia Previdência Social, não existia aposentadoria. Os operários, ao ficar velho, morriam pedindo esmola, porque não tinha como sobreviver. E foi aí que a Previdência Social veio salvar as pessoas. O Vargas pensou muito também. O Brasil importava aço. Aliás, tudo era importado do exterior. Nós, com essa riqueza imensa que temos, importávamos aço. Foi aí que Getúlio criou a empresa mineradora Vale do Rio Doce, para tirar os minérios de cobre, de estanho, de chumbo, de manganês, para utilizar na indústria. Criou também a Siderúrgica Nacional, aquela que produziria os aços tão necessários na industrialização do Brasil. Foi assim que o Brasil pôde crescer na indústria e no comércio. Veio também, logo depois, criou o Conselho Nacional de Petróleo, porque o petróleo já apareceu logo no início em 1930, por aí, e ele precisava ter alguma coisa que tivesse uma consolidação da chegada do petróleo. Foi o Conselho Nacional de Petróleo. E houve também a criação dos hospitais das clínicas, criando assim os hospitais para as universidades brasileiras. Isso foi o início do governo de Vargas. O que ele fez está aí até hoje para os brasileiros. Imagine, hoje nós temos uma camada enorme de leis. Aviso prévio. Quem pensava nisso? Indenizações trabalhistas, férias, ninguém pensava nisso. E foi o governo de Vargas que fez isso. Por isso que eu digo, as pessoas não sabem o que foi feito, porque hoje, se nós temos esse direito, agradecemos a ele. O Vargas fez tudo isso. E em 1943, ele criou a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Ela está viva até hoje. Tudo que está na CLT foi criado pelo governo Vargas. Todos esses benefícios da população brasileira foi criado por ele. Enfim, foi um grande brasileiro que olhou para a população carente. Ele era chamado de pai dos pobres, mas a oposição chamava também de mãe do rico. Era oposição. Mas Getúlio teve esse perfil, teve essa ideia e, como dissemos, em 1943 houve a consolidação da Lei do Trabalho, que veio melhorar a vida de todo brasileiro, veio consolidar, afinal, a legislação trabalhista. Essa legislação que já houve algumas mudanças, mas a principal, a originária, ainda está aí valendo para tudo. Pois é. Mas em 1945, ele foi deposto. Por quem? Por seus aliados. A Revolução de 1930 foi comandada pelo coronel Juarez Távora. E a sua deposição foi também comandada pelo então general Juarez Távora e o coronel Juraci Magalhães e tantos outros. E Getúlio foi, afinal, deposto. Os militares, naquela época, queriam efetivamente o poder, principalmente a aeronáutica e o exército. A marinha estava fora, não se denunciou, não se pronunciou. Mas aí cercaram o Palácio do Catete com carros blindados. Não teve uma revolução, uma contra-revolução, porque o Marechal Mascarenhas de Moraes, chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, voltava de missão de pós-guerra
nos Estados Unidos e viu aquele esquema de carros blindados cercando o Palácio do Catete. Procurou saber para que era, disseram que era para proteger o presidente. Na realidade, o presidente já tinha sido deposto. Foi aí que o Mascarinha de Moraes, nos bastidores, resolveu fazer as eleições presidenciais e agradando a um lado e outro, ou seja, a aeronáutica e o exército. Criou então a eleição e como candidato foi Brigadeiro Eduardo Gomes e o general Eurico Gaspar Dutra. Esse Eurico Gaspar Dutra foi ministro da Guerra no governo de Vargas. Portanto, era pessoa também de confiança do país. Pois é, mas para mascarar as eleições, tinha que ter mais um candidato. No Brasil, existia o Partido Comunista Brasileiro que vivia na ilegalidade, na clandestinidade. Então, legalizaram o Partido Comunista para poder colocar um candidato, simplesmente para saber quantos comunistas existiam no Brasil. Depois das eleições, o Dutra foi eleito o presidente da República e se verificou quantos comunistas tinha no Brasil pela quantidade de votos. E o comunismo voltou a ficar também na clandestinidade. O Getúlio foi eleito senador por 3 estados, mas não assumiu a nenhum. Ficou em São Borja, aguardando que os acontecimentos acontecessem. Em 1950, novas eleições foram realizadas e Getúlio, candidato a presidente da República, derrotou Brigadeiro Eduardo Gomes, Juarez Távora e Cristiano Machado, que era do Partido de São Paulo, do Partido de Adhemar de Barros. O seu mandato foi muito bom no início, porque em 1948, Eurico Gaspar Dutra criou a Petrobras. E Getúlio queria que a Petrobras fosse a grande estrela nacional. Só que o pessoal da esquerda, ou seja, a UDN, a gente diz esquerda, mas a UDN, que era da oposição, comandada pelo deputado federal Carlos Lacerda, era contra que a Petrobras fosse administrada pelos brasileiros. Então surgiu na Câmara dos Deputados uma grande discussão. E a Rádio Nacional do Rio de Janeiro acompanhava de perto. E era todas as noites, a partir das 10h30 da noite, transmitia os discursos do Congresso Nacional, que era um discurso ferrenho entre Carlos Lacerda, líder da oposição, e, do outro lado, líder da maioria, o deputado federal baiano, Tarcísio Vieira de Mello. Mas aí veio o seguinte, começou-se a descobrir que a administração de Vargas dava muito emprego, era cabide de emprego, chamava até as mamatas, todo mundo queria mamar nas mamatas, nas tetas do Brasil. Então houve até muita crítica, houve até filmes criticando aquele estado de coisas naquele momento. Logo depois surgiu denúncia de corrupção no governo Vargas. Efetivamente, teve sim corrupção no governo Vargas, mas nunca acreditei que o Vargas fosse um corrupto, porque ele era rico, ele não precisava disso, e ele queria trabalhar pelos brasileiros. A gente via pelos que ele criava, pelo que ele fazia, pelo livro que ele escreveu, como ele comandava o povo, como ele tratava o povo. Então, mas o problema de corrupção foi grande, de grande repercussão nacional, porque queriam tirar o Getúlio de qualquer maneira. Ele queria que ele renunciasse. Lá pelo início de 1954, a coisa piorou de tal forma que ele teria que pedir renúncia, mas ele não queria renunciar de modo algum, porque ele já tinha sido deposto em 1945 e não queria realmente se afastar do governo por conta própria, por nenhum motivo, porque ele não queria satisfazer
a esquerda ou ao DN como se fosse ele corrupto mesmo. Quando a gente fala de corrupção, a gente vai fazer uma comparação. Comparando com os anãs do orçamento, essa corrupção daquele governo foi assim, uma gota d'água num copo de 500 mililitros. Se a gente vai fazer uma comparação com o mensalão, é um copo d'água dentro de um vasilhame de 18 litros. E se a gente vai comparar com o petrolão, é um vasilhame de 20 litros num túnel de 200 litros. Daí você vê a comparação muito grande, a corrupção existia efetivamente, mas em curta escala, não aquele escândalo que levou todo o Brasil a um caos total. O ministro da Justiça do governo Vargas era Tancredo Neves. Ele era o homem de confiança do presidente da República. Ele que comandava toda a justiça no Brasil e sabia tudo o que ocorria. E Vargas perguntou a ele: então, senhor ministro, essa denúncia de corrupção tem fundamento? E a resposta foi correta de Tancredo Neves: sim, presidente. Existe corrupção no Brasil e a sua família está por trás disso tudo, principalmente o Benjamin. O Benjamin era o irmão de Vargas. Então o que Getúlio disse a ele? Estou sentado no mar de lama, só sairei do catete morto ou preso. Não há que me faça deixar minha cadeira se não for dessa forma. Bom, e a crise continuou. Ela piorou porque houve um falso ou um pseudo atentado na Rua dos Toneleiro. O que aconteceu na Rua dos Toneleiro? O deputado federal Carlos Lacerda disse que vinha de uma reunião, mas o Major Vaz, o major da Aeronáutica, e lá houve um atentado a tiro e o major recebeu um tiro, uma bala e morreu no local. E o Carlos Lacerda apareceu com o pé enfaixado, dizendo ter tomado um tiro no pé. Agora vamos aos fatos conflitantes. Se alguém quer matar outra pessoa, não atira no pé, atira da cintura para cima. Isso que os jornais da época comentavam. Não vai atirar no pé de ninguém, atira da cintura para cima. Se alguém receber um tiro no pé, é porque foi de cima para baixo. Do lado de pé, de baixo para cima. Não se sabe como foi feito o tiroteio, pois tratava-se estava tudo no horizontal. Era impossível ele tomar um tiro no pé e não atingir qualquer outra parte do corpo. Mas aí, o Carlos Lacerda apareceu na fotografia do Cruzeiro, da Manchete, com a bengala na mão e a pé enfaixado, dizendo ter sido atingido com um tiro no pé. Olha só, ele, deputado federal, líder da oposição, uma pessoa muito conhecida, diz ter sido atendido no hospital, se não me engano, Souza Aguiar. Mas, olha que a imprensa da época viu que não houve nenhum registro desse acontecimento no hospital e que também não se encontraram nenhum prontuário. Isso é um dos pontos também conflitantes no atentado da Rua dos Tuneleiros. Outra coisa é que um morador de rua diz ter visto Carlos Lacerda apontando um revólver para o Major Vaz. Mas quem ia aceitar um morador de rua tal conversa? Então, esse morador de rua ninguém sabe nem por onde foi, nem o que aconteceu com ele. O fato é que o Major Vargas foi assassinado, a Aeronáutica queria a cabeça do presidente de qualquer forma, queria a sua renúncia, e aí a crise política se alastrou no Brasil. E o Vargas já tinha dito que só sairia morto ou preso. Jamais ele iria renunciar, porque ele sabia que ele não tinha nada a ver com a história do assassinato de Major Vaz e não mandou fazer nada disso, ninguém fazia nada disso. Então, botaram a culpa como mandante Tenente Gregório. Que era Tenente Gregório? Ele não era tenente coisa de cima nenhuma. Ele era um negro, analfabeto, era o chefe da guarda pessoal de Getúlio, era aquela pessoa que protegia Getúlio nos comícios, em qualquer lugar que fosse, até o carregava para protegê-lo. Mas foi apontado como mandante.
E como executor, foi apontado o Climério. Logo, logo, a aeronáutica passou a procurar o Climério. Em 1954, os helicópteros pela rua do Rio de Janeiro procurando o Climério e o encontraram. Encontraram e o prenderam. E ele foi condenado a 30 anos de cadeia. E o Gregório? O que aconteceu com o Gregório? O Gregório apareceu morto na cadeia, ninguém sabe as consequências, ninguém sabe como que o Gregório foi morto. O certo é que ele foi assassinado dentro da prisão. Um fato interessante é que o Climério, após cumprir 30 anos de cadeia, ele deu entrevista a um jornal, o Globo, e disse que na época ele não esteve na Rua dos Toneleiros e que a polícia não fez prova de pólvora convulsa nas suas unhas. Isto porque quando alguém usa arma de fogo para atirar, ficam os sinais de pólvora nas unhas. Mas isso não foi feito. Ele sempre disse ser inocente. Mas ele foi um bode expiatório, foi preso, foi condenado e pronto. Cumpriu os 30 anos dele, mas ele negou, depois dos 30 anos, negou que tivesse participado e que tivesse visto, que tivesse tido o atentado da Rua dos Toneleiros. Por isso que na época, alguns jornais diriam que foi um pseudo-atentado, pelos fatos de não encontrar nada prontuário no hospital, nem registro do hospital, do tiro do pé do Carlos Lacerda e aquelas condições outras. Carlos Lacerda morava num prédio de apartamento e tinha garagem. Se ele viesse da reunião, primeiro o correto era deixar o Major Vaz em casa e entrar pela garagem, ninguém incomodava ele. Como é que ele estaria de madrugada na Rua dos Toneleiros se ele tinha o seu próprio automóvel e tinha sua garagem? Esses são os pontos conflitantes da época que os jornais falavam. Muitos jornais não acreditavam. Então, o que aconteceu? No dia 23 de agosto de 1954, o Getúlio teve uma reunião com o Tancredo Neves e procurou saber dele quantos coronéis graduados estavam do seu lado. E Tancredo disse: são 23, presidente. Getúlio costumava fazer bilhetes e mandar para Tancredo Neves. Esses bilhetes foram todos publicados na revista O Cruzeiro. O que eles perguntavam, o que Tancredo respondia. Pois é. Então Getúlio se viu só. Inicialmente tinha 23 generais, depois 19, depois 15 e depois 5. Ele se viu só. No dia 23 de agosto de 1954, teve a sua última reunião com o seu ministro Tancredo Neves. Por volta das 23 horas, e note que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmitia flash do Palácio do Catete e das câmaras dos deputados. Quem assistia o programa Antena Política, como eu assistia todos os dias, começava às 22 horas e até às 23h30, até às 0 horas, às vezes o programa se arrastava. Tomou conhecimento daqueles fatos que estavam ocorrendo naquele momento. E Getúlio, após a reunião com Tancredo Neves, lhe ofertou a sua caneta de ouro, a caneta PAC 51, que foi o que ele ganhou de presente quando se formou em Direito. Por isso que eu digo, essa caneta hoje deve estar na mão de Aécio Neves, neto do Tancredo Neves. E despediu-se do seu ministro e foi para os seus aposentos. Seu ministro também, por sua vez, foi para os seus aposentos. Foi aí que, na manhã do dia 24 de agosto, o pessoal sentiu a falta de Getúlio e encontrou morto, com um tiro no coração. Foi realmente uma notícia muito triste. Só que naquela época a televisão engatinhava no Brasil. Quem dava as notícias eram os rádios, principalmente a Rádio Tupi, a Rádio TV, a Rádio Globo e a Rádio Nacional, a Rádio Marique Veiga. Essas eram as principais emissoras de âmbito nacional. E a Rádio Nacional é quem deu as primeiras notícias. Mano, eu sempre estou incluindo no processo que eu acompanhei. Na manhã do dia 24 de agosto, eu saí da minha casa para o meu trabalho. Trabalhava numa fábrica de refrigerante na Rua Barão do Cotegipe.
Cheguei lá por volta do horário normal e às 7 horas a fábrica começou seu funcionamento normal. 15 para as 10, o mestre Jonas chegou na bancada e disse: a fábrica vai parar, 15 para as 10 vai pagar, vai terminar a produção que está rodando. E vocês todos têm que se apressar, porque 10 horas a fábrica fechará. Ficamos surpresos sem saber por quê. Ele disse: o presidente da República suicidou-se. E o outro mestre, o mestre Maneca, estava nos vestiários, impedindo que as pessoas tomassem banho para que tudo tivesse acabado às 10 horas da manhã, que a fábrica iria fechar. Foi bom. Todos nós retornamos à nossa residência. Lá na minha residência, meu grupo de rapazes que trabalhava nas construções civis saiu para fechar as obras de construção civil da Barra Avenida e Graça, que ainda estavam trabalhando. Isso foi feito. Bom, na manhã seguinte, retornei ao meu trabalho. Nesse dia, o elevador Lacerda não funcionou. Todos nós descemos da ladeira da Conceição. E na porta do elevador recebi um panfleto, que a carta derradeira, a carta testamento de Vargas. Eu a devo ter ainda em algum lugar no meu papel. O panfleto original foi a carta de despedida de Vargas, onde ele na carta diz: o povo de que fui escravo não será mais escravo de ninguém. Saio da vida, o meu nome será a bandeira da vitória. Saio da vida para entrar na história. Foi as últimas palavras de Vargas no sua carta de testamento. Bom, ao chegarmos no nosso trabalho, novamente a fábrica estava fechada, porque o país estava em crise, era difícil abrir. E dizia lá a placa: fechamos temporariamente, aguarde as notícias. Bom, voltamos para casa. Aí foi que eu vi que a comoção nacional, eu ainda não tinha visto nada daquilo. Velhos, jovens, mulheres, crianças chorando copiosamente pela rua. Até os soldados militares, naquela época tinha dupla, como Damião, eles com lenço no bolso chorando, enxugando as lágrimas. Foi a coisa assim, fora do comum. Mais de 80% da população brasileira chorava a morte do seu presidente. Aquele que guiou todos nós, que nos trouxe vantagens que estão aí até hoje. E que as pessoas podem até negar, podem até se julgar ser melhor do que ele, mas eu não acredito que no Brasil, desde 1930 para cá, houve presidente igual a ele que se manifestasse a favor do trabalhador, escrevendo livro para proteger como a consolidação das leis trabalhistas. Então, é por isso que nós estamos falando, não de comemorar a tragédia, a morte do presidente, mas sim comemorar a vida do presidente que deu a vida por nós. Isso é um fato que não é um fato inusitado, é um fato correto que se deu no dia 24 de agosto de 1954.